Olá, bem-vindos ao Giramundo. Num mundo onde as crianças estão cada vez mais aceleradas, onde os professores vivem exaustos e os pais sentem que estão sempre correndo contra o tempo, parar parece quase impossível. Mas no episódio de hoje, Giramundo, a gente faz exatamente isso. Para, respira e escuta. A nossa convidada é Daniela Degani, instrutora de Mindfulness, certificada pela Mindful School nos Estados Unidos e fundadora da Mind Kids, um projeto pioneiro no Brasil que leva práticas de atenção plena para escolas, educadores, crianças e adolescentes. Ela é, inclusive, a única mulher brasileira certificada pela Mindful School para aplicação em escolas no país e já impactou mais de 3.000 educadores em mais de 50 instituições de ensino. Vamos falar sobre como o Mindfulness pode ajudar crianças com TDAH, apoiar professores sobrecarregados, reduzir o bullying, melhorar o bem-estar emocional e criar espaços escolares mais empáticos, humanos e saudáveis. Prepare-se para um episódio que é um convite, uma pausa e um respiro, porque educar com presença transforma tudo. Olá, Daniela, bem-vinda. Olá, Lília, é um prazer estar aqui. Dani, me diz uma coisa, parece que você foi na busca pessoal, né? Essa procura e a descoberta, enfim, do mindfulness. Mas você foi da sua busca pessoal ao empreendedorismo social. Em que momento você percebeu que o mindfulness precisava sair de dentro de casa e ir para dentro das escolas? Quando eu procurei colocar essas práticas na minha vida, foi mesmo uma busca pessoal, como você trouxe, porque muitas vezes a gente percebe que a gente está muito agitado, desconcentrado, perdido no corre do dia a dia. Sabemos da importância de aquietar, de acalmar o corpo, a mente, do poder que o foco traz na hora de realizar qualquer tarefa. Sabemos disso. Não sabemos como treinar essas habilidades, como fortalecer a atenção, como saber sair de uma situação de agitação, de inquietação, estresse, para retomar uma tranquilidade. Não sabemos como fazer isso. A gente não é ensinado quando criança. Não veio o manual, né? Não. Eu brinco que a gente vem com um sistema nervoso. E aí que começa o problema, né? Porque a gente não vem com o sistema calmo, não é mesmo? É verdade. Como é que a gente trabalha o nosso sistema nervoso? Não tem um manual que nos deem quando somos crianças. Eu fui procurar essas técnicas mais velha. E quando eu encontrei, não é de um dia para o outro, mas faz toda a diferença. Não nas coisas que acontecem na nossa vida, mas como nós lidamos com o corre do dia a dia, né? Com o que acontece. E quando eu percebi isso, me deu uma vontade de compartilhar com os meus filhos, que, embora pequenos na época, já enfrentavam questões de ansiedade, frustração, dificuldade de relacionamento entre os colegas. Isso tudo impacta o emocional das crianças. Como nós podemos instrumentalizá-los para lidar melhor com essas questões? Ou até sair, né, dessa situação que os coloca ali, né? Exato, como sair dessa situação. E foi que me ocorreu, e se eu ensinasse essas técnicas que foram tão úteis para mim, para os meus filhos? E eu vi que aquilo fazia sentido para crianças, que aquilo era uma estratégia prática que você consegue colocar no seu dia a dia, na escola, nas brincadeiras. Você vai criando um hábito de, pera, tô agitado, retorna. E você sabe como fazer isso. Para as crianças, essas práticas têm que ser adaptadas. Elas são de uma maneira muito lúdica, é uma brincadeira. Então eu fui beber dessas fontes, vi que eram possíveis de serem ensinadas, que traziam benefícios e que, se beneficiaram meus filhos, poderiam beneficiar
outras crianças também, porque não era só na minha casa que questões de ansiedade, frustração, episódios emocionais intensos aconteciam. Acontece na vida de toda criança e cada vez mais. Tempo, A né? todo Todo tempo. tempo. E cada vez mais. É. Então foi assim que nasceu a Mind Kids, né? Desse entendimento que eu gostaria de ter aprendido muito antes. Essa vontade de compartilhar, né? Exato. Antes da gente se embrenhar pelas perguntas, você pode explicar para quem está nos ouvindo o que é e o que é o mindfulness? Como fazer? Essa é uma palavra que a gente não conhecia, né, muitos de nós, porque ela também nem é tão usada na língua inglesa. Não é uma palavra do dia a dia, mesmo de países em que o inglês é o idioma oficial. Se a gente for traduzir mindfulness, é a qualidade de uma mente presente. Presente. É uma mente que está inteira vivenciando a experiência do momento. É o que o yoga ensina um pouco, né? Viver o presente, né? Você respirar, meditar. Na verdade, a meditação, não o yoga. A meditação procura trazer a gente para o momento presente, né? Que é o que é importante, né? É o presente. O mindfulness trabalha nessa linha da meditação? Tem técnicas, né? Esse conjunto de práticas a gente também chama de mindfulness. Então, mindfulness é tanto essa potencialidade humana que todos nós temos de estarmos mais inteiros naquilo que fazemos, quanto o nome que nós damos para esse conjunto de práticas que treinam a habilidade de atenção, presença. Entendi. Então, é o mesmo nome. Essas práticas podem ser práticas meditativas, né, como comumente são. Tá, porque quando a gente fala de mente, já remete a isso, né? Você parar para pensar, né? Eu lembro, uma vez a gente estava fazendo uma gravação que simulava uma sala de aula e tinha uma meninada maluca lá, de tudo que era faixa etária misturado. Era horrível trabalhar com criança assim, porque eles não tinham limites ali, né? Enfim. E a gente ficava nervosinho, né? E aí teve uma hora que uma menina, devia ter uns 12 anos, chegou e falou assim: tia, a melhor coisa que você tem que fazer é sentar ali, fechar o olho e respirar. Ai, que amor é. Né? A gente está vivendo e aprendendo, né? Até as crianças têm muito para ensinar, as que são, né, já iniciadas, né? Assim, a Mind Kids já impactou milhares de educadores, né? O que mais te surpreende no retorno das escolas? Vem assim algum feedback que você não esperava, ou é tudo dentro daquilo que você já praticamente estava no escopo e o resultado é aquele mesmo? Quando a gente fala dessas técnicas, né, existe um conjunto de pesquisas hoje em dia, de estudos que mostram quais são os benefícios para quem pratica. Para nós adultos, então é redução de estresse, melhor equilíbrio emocional, tem uma série de benefícios. A gente também sabe evidências dos efeitos dessas práticas nas escolas. Então, é um campo mais recente, mas que já tem estudos que mostram que melhora, por exemplo, a participação em sala de aula, o respeito nos colegas, desempenho acadêmico, bem-estar na escola. Então, tem as informações, mas tem como tudo isso se torna vivo nas escolas. E essa é uma das partes mais gratificantes do nosso trabalho, escutar como é que esses minutinhos de pausa, porque são 10, 15 minutos por dia, que os professores, né, passam por um treinamento de como propor essas atividades para cada faixa etária, que é diferente. Sim. E com o tempo, ouvir essas histórias é muito gratificante. Então, isso pode tomar a forma de um aluno que estava em conflito com o outro e veio um amiguinho, trouxe
né, uma bola expansível, que é um instrumento que a gente usa nas escolas, para fazer a respiração. Deu para o outro e falou assim: respira. Respira. É que foi Respira. o que a menina fez comigo, né, tia? Senta e Então, respira. você cria esse hábito de sua primeira resposta, ao invés de ser agir no impulso, que muitas vezes não é a melhor ação, no calor da emoção. Quase nunca é, né? Então você toma o hábito de deixa eu respirar umas 3 vezes para permitir que o meu sistema nervoso se organize. Né? Isso é fisiológico. Isso eu ia te perguntar. Isso é fisiológico, é científico, é comprovado. É fisiológico, porque quando estamos, né, com o sistema nervoso ativado, numa emoção muito intensa, um estresse crônico muitas vezes, nós estamos produzindo cortisol, adrenalina. Né? No cérebro existem modificações que nos colocam no modo de defesa. Tá? Então, quando a gente está ameaçado, é o modo mais primitivo de resposta, que a gente ataca, foge ou paralisa. Então, todas as outras possibilidades de diálogos, de entendimento do mundo do outro, de ver outras possibilidades alternativas, isso se reduz muito. Então, nas escolas, isso se traduz, por exemplo, em frases de, né, alunos mais velhos contando como no dia do Enem ele estava sentindo que estava indo para o famoso branco e, através das práticas, pôde trazer a atenção de volta, se reorganizar para continuar a prova. Bacana. Então, são tantas histórias, Lília, que a gente já escutou, até de educadores. E não só nas escolas, mas os educadores levam isso para a sua vida pessoal. Acaba refletindo, todos refletindo isso em casa com a família, Exato. né? É a tendência, né? Eu ia te perguntar como que é feita essa prática nas escolas? Com o professor. Você capacita os professores, então os professores vão aplicar. Isso. Existe uma metodologia própria para a escola, Existe. que é diferente de... Não sei, não tenho outra ação para comparar, né? Porque o mindfulness é uma prática, acho ainda muito recente, né? Pouco divulgada, pouco conhecida, né? Mas eu lembro que eu participei de uma palestra, uma palestra não chegou nem a ser um workshop, nada, explicando o que era há muito tempo. Acho que foi antes da pandemia. Uau. Mas assim, e a pessoa falou para todo mundo, né? Olha, fecha os olhos, sabe aquela práticazinha ali. Imagina um cartaz em branco. Nossa, eu imaginei o cartaz, aí ele começou a piscar. Eu falo que tem gente que fala que é ligada no 220, eu sou trifásica. Eu não paro. Minha cabeça não para nem para dormir. Eu acordo a noite inteira, eu acordo assim, picadinho. Sabe, tenho aqueles... É uma coisa horrorosa, né? E preciso estar fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. E é uma característica desde criança, porque eu lembro que o meu pai me parava, ele falava, menina, faça uma coisa só. Você tem que fazer uma coisa bem feita. Não adianta fazer 10 coisas, um monte de coisa pela metade. Mas eu sou inquieta até hoje com isso, sabe? E aí o jornalismo me acalmou muito, porque a gente pesquisa, então a gente incorpora vários atores e acaba sossegando um pouco essa vontade, né, de ser muitas coisas ao mesmo tempo, né? Mas é difícil, né? A nossa mente, ela tem essa capacidade de fragmentar a atenção em muitos pedaços e ela também tem como recoletar, não sei nem se existe essa palavra, mas num foco único, né? Que com os jovens nós usamos a analogia de uma lupa. O sol numa folha de papel, ele só esquenta. Se eu coloco uma lupa, ele concentra os raios de sol, ele pode até queimar a folha de papel. Com a nossa atenção, é a mesma coisa. Nós fragmentamos, inclusive, as redes sociais, as mídias digitais,
Elas estão favorecendo com que eles estão treinando a nossa mente para que nós mudemos de assunto muito rápido. E aí, quando nós precisamos prestar atenção, né, sustentar a atenção em um só ponto por um tempo, a mente está desabituada. E aí é um desafio enorme, né, ler um livro, por exemplo, que não era há tempos atrás, mas hoje é, porque você precisa sustentar a atenção em um só ponto. Mas a boa notícia é que a atenção é como um músculo. A gente treina e fortalece, desde que nós tenhamos as ferramentas corretas. Né? Da mesma forma que a gente usa o exercício físico para treinar a capacidade do músculo se fortalecer, as práticas de mindfulness são um exercício, um treino da atenção, da presença. Né? Então, muitas vezes a gente, claro, tem predisposições, né? Tem pessoas que nascem com uma maior capacidade de se concentrar e outras menos. Independente, é uma habilidade. E como toda habilidade, a gente treina. Então, quando nós praticamos mindfulness, nós decidimos prestar atenção em um só ponto. Por exemplo, a respiração, mas tem várias possibilidades. Então, vamos supor que a gente decidiu prestar atenção na respiração. Uma, duas. Lá para a terceira, quarta, já começa a vir umas ideias na mente, né? Assim, o que eu vou fazer depois? A lista do supermercado, qualquer coisa. Tudo bem. Os boletos. Os boletos, tudo bem. Na prática, o que a gente faz? A gente percebe a distração em algum momento. Fala, pera, eu tinha que estar percebendo a minha respiração e estou distraída. Quando isso acontece, é um momento chave da prática. Porque aí a gente relaxa e redireciona a atenção para a respiração. Fica lá mais um pouquinho, se perde, volta. Esse é o treino. Então, muitas pessoas abandonam a prática de mindfulness por achar que é muito difícil, porque elas não conseguem ficar muito tempo prestando atenção na mesma coisa. Mas o ponto não é conseguir, é treinar. Entendi. É perceber a distração e trazer a atenção de volta. Perceber a atenção. Ela vai acontecer. Vai acontecer. Óbvio, né? Óbvio. E aí a ideia é você combater isso, né? Tentar... Você percebe, relaxa e retorna com gentileza, sabe? A chave da prática é a gentileza. Então, quando a gente se distrai e percebe que se distrai, nós temos duas opções. Ficar bravo, falar, não acredito que eu estou aqui pensando em qualquer outra coisa menos na minha respiração. Então, você pode ficar bravo, decepcionado, frustrado. Ou você pode perceber, que bom que eu percebi que eu me distraí. E posso trazer de volta. Quando a gente vai para a academia, a gente não fica bravo com os pesos, né, que estão pesados. Aqui é a mesma coisa. A gente não vai achar que os pensamentos são um problema. Eles são parte da prática. E aí a gente relaxa e volta, relaxa e volta. Quando nós fazemos isso, essas práticas, né, existem há milênios. O que aconteceu recentemente é que foram mensurados os benefícios pela academia científica, né, de várias áreas do conhecimento, e nós temos tecnologias que não existiam antes. Por exemplo, a ressonância magnética. Quando nós colocamos um praticante de mindfulness na ressonância magnética versus outro que não pratica, o que nós vemos é que nós estamos estimulando regiões do cérebro, por exemplo, o córtex pré-frontal, que está relacionado às funções executivas. Memória de trabalho, tomada de decisão, regulação atencional, regulação emocional. Então, o que antes parecia uma coisa meio misteriosa, até meio mística, né? A pessoa fica lá quieta, sem fazer nada, né? Que você fica olhando e fala, não está fazendo nada. Mas ela se acalma. Que mágica é essa? Hoje em dia, as tecnologias e a neurociência estão nos ajudando a elucidar esses mecanismos. Onde que eles agem, né? Onde que a prática age, né? Exatamente. É uma coisa, assim, o bacana é como você falou, existe há milênios, né, praticamente, mas
quando a gente consegue dar passar o certificado da academia, né? Aí que ela começa a ter o peso mesmo e a importância, né? Aqui no Ocidente, nós valorizamos muito, né? Porque tem tanta coisa que a gente tem que fazer. É. Então, onde que eu invisto o meu tempo? Desculpa. Onde é, né? Falar, aqui está documentado que vale a pena. Né? Pessoas que praticam de tanto a tanto tempo por dia, por tantos meses, têm um benefício, assim. Então, tem muitos protocolos de pesquisa hoje demonstrando os benefícios. Né? Hoje nós sabemos que não há nenhuma outra técnica que fortaleça mais a atenção do que mindfulness. É a prática mais embasada cientificamente para fortalecimento da capacidade de concentração. Entendi. E Dani, como que as práticas de mindfulness ajudam no desenvolvimento, na melhora das crianças com TDAH, né? E você já presenciou algum resultado? Você já... Essa é uma área muito nova e que eu me interesso muito por esse assunto, porque, por um lado, você tem uma criança que tem uma dificuldade ainda maior do que a média de prestar atenção. Essa criança tem uma hiperatividade, déficit de atenção. Por outro, a gente tem práticas que ajudam e comprovadamente fortalecem essa capacidade de concentração, mas talvez elas sejam ainda mais difíceis para crianças com TDAH. Né? Então, por um lado, você tem uma oportunidade enorme, e por outro, será que essas crianças vão ver sentido e vão conseguir, né, vão se envolver nessas técnicas? Porque ela tem que ver por si própria. A criança ela tem que entender, vivenciar. né? E aí esse é um campo que eu pesquiso muito. E o que se vê hoje existem pesquisas que mostram melhorias. Essas pesquisas são preliminares, mas com dados bastante promissores. Por outro, quando a gente olha as técnicas, existem adaptações que precisam ser feitas para que essas práticas sejam mais convidativas para esses alunos que têm o transtorno de déficit de atenção. Né? Então, nós, nas escolas, fazemos práticas mais curtinhas, muito lúdicas. Dentro do nosso programa tem jogos de atenção plena e diversas abordagens para que uma delas faça sentido para esses alunos. Então, as práticas têm que ser variadas, curtas e democráticas. Quase que personalizada também, porque cada um é um, né? Olha, a gente tem dentro da nossa formação um capítulo inteiro de adaptações que nós fazemos para que esses alunos se sintam atraídos pelas práticas, né? E que essas práticas sejam possíveis. Nós trabalhamos com uma escola que ela é especializada em estudantes que aprendem em seu próprio ritmo. Né? Então, tem crianças que têm alguns diagnósticos. Na escola é uma escola regular e eles fazem um trabalho incrível com essas crianças. Nós trabalhamos com eles desde 2020. Né? Então, já é uma escola hoje que é embaixadora do nosso programa pela excelência do trabalho que faz e como isso apoia as crianças. A gente tem depoimento das famílias, você me perguntou, né, de depoimentos, de como, de repente, uma prática que poderia falar, nossa, mas meu filho tem déficit de atenção, mas como é que ele vai parar? E fez tanto sentido e foi benéfico, né, para essa criança que, se você for pensar, precisa né, trabalhar essas questões. E não é a única questão, eu sempre falo, não substitui outras possibilidades, não substitui acompanhamento de profissional da área da saúde, mas ele é um complemento, né, bem importante. O mindfulness pode ser considerado uma terapia alternativa ou não? Exatamente. Eu prefiro chamar de um conjunto de práticas que tem benefícios, hoje em dia, comprovados. Né? E, de novo, não é uma alternativa. Eu não gosto de ver muito desse jeito, porque a pessoa pode achar, então eu posso substituir, por exemplo, uma medicação que eu estou tomando por mindfulness. Isso tem que ser
acompanhado por um profissional da área da saúde, né? É sim uma terapia indicada, por exemplo, né, que tem eficácia hoje comprovada para reincidência de depressão. Ele diminui os casos de reincidência, mas ele não vai substituir. Não é uma ou é isso Se a ou pessoa estiver aquilo. em tratamento, óbvio, não pode abrir mão de medicamento, enfim, se tiver, Isso. nem a terapia por respiração, né? Não é assim tão simples, né? Não, como a gente vê é um complemento. É um complemento, é um conjunto complemento, mesmo, né, de conjunto. práticas. É um conjunto, exatamente. Em vez de ser assim alternativo, deveria ser somativo. Isso, né? isso, exatamente. Eu gostei do termo. E, Tânia, existe uma idade ideal para começar a introduzir isso em escola? Assim, a criança, né, que ela tenha condições, né, de levar a prática a termo, né? Existe uma idade ideal? Olha, o nosso programa ele foi desenhado a partir dos 3 anos de idade, é claro. 3. É claro que as práticas que a gente faz com 3 não são as mesmas que a gente faz com 6. Né? Elas variam de acordo com a faixa etária da criança, mas nós consideramos a partir de 3 práticas muito simplesinhas. Por exemplo, imagina uma borboletinha pousando no seu nariz. Você vai ninar a sua borboletinha com a sua respiração. E as crianças ficam paradinhas lá, respirando. A gente fala, olha, se você se mexer muito, o corpinho, a borboletinha se assusta, sai voando. Então, a gente deixa o nosso corpinho bem quietinho e a gente vai ninando a borboletinha, porque, afinal de contas, a borboletinha está muito agitada, né? Não você, claro, a borboletinha, né? Então, ao fazer isso, a criança, por alguns breves instantes, traz a sua atenção para a respiração de uma forma muito lúdica. Com certeza. E acho que também você está construindo, de qualquer forma, você está construindo memórias nela, né? Que em algum momento lá na frente ela vai lembrar dessa borboletinha, né? Vai. E a gente chama isso de plantar sementes. Plantar né? sementes, isso. É bem essa conotação, né? E como que você acha, por exemplo, hoje, é óbvio o que a gente está vivendo em relação às redes sociais, à internet, criança que já nasce com o dedo assim, né? Elas já vêm assim, já sabe, né, que é assim que toca a coisa. Essa quantidade de estímulo, né, visual e a quantidade de informação, a quantidade de tudo, né, que chega. Você acha que, por exemplo, o mindfulness vai se fazer cada vez mais necessário para a gente meio que parar isso? Assim, reformulando, você acredita que a gente sabe que a escola não está uma coisa fácil, né? Eu acho que assim não vou citar a escola no geral não é nenhuma, nem a particular, não é a pública, não é isso, mas no geral, as crianças estão perdendo o respeito pelo professor, estão perdendo limites, né, que antigamente existiam muito definidos, né? Tem muita escola, aí no caso particular, mesmo que o aluno tenha plena consciência que é o pai dele que paga o salário do professor, e ele leva isso para a classe, né, para a sala de aula. Tem muito pai que também releva a educação para a escola, e a escola não dá conta, né? A gente tem N fatores, né? N fatores. A gente tem aluno batendo em professor, agredindo, enfim. Você acha que isso é uma questão da metodologia educacional como um todo? Ou você acha que tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo dessa bombardeio de informação e de estímulos? A situação que a gente está vivendo realmente é preocupante na educação e ela tem causas variadas. Variadas, né? Isso é multifatorial. Eu acho que quando a gente fala de crianças, adolescentes, né, com comportamentos disruptivos, desrespeitosos, muitas vezes, quem está falhando com eles somos nós, os adultos, da vida deles. Sim. Né? Acho que as crianças são
reflexo, né? reflexo, né, de uma perda de autoridade, né? A autoridade familiar, a autoridade do professor. E ninguém aqui está falando e nem cultuando o autoritarismo, é diferente. Né? Nem a violência. Não, nem sim. a violência. Ter autoridade é diferente de ser autoritário. Isso, Ninguém está sim. defendendo ser autoritário, mas sim de entender o nosso papel de adulto na relação. Então, nós, famílias da nossa geração, nos perdemos um pouco nesse papel. De repente, também nós sofremos uma experiência social em larga escala, sem estarmos preparados para isso, que foi a introdução simultânea do acesso de banda larga na palma da nossa mão. Que foi a introdução dos smartphones. Sei lá, talvez 15 anos atrás. E como isso impacta a nossa vida. Nós estamos sendo cobaias de um estudo de massa sem precedentes na história. Né? E como isso tem impactado também o cérebro e os hábitos e o consumo de informação dessas crianças e jovens. Né? Por outro lado, também a gente tem uma sociedade que está se polarizando, está se dividindo. E aqui não estou, de novo, nem falando que é um lado ou outro, mas é o fato. É um fato visível, né, que a gente está vivendo. Né? E tudo isso junto soma que os novos processos de aprendizagem estão sendo introduzidos e testados. Então, a gente tem várias técnicas novas, né? Mindfulness é uma delas, mas que ainda temos muito da educação tradicional que talvez não seja atrativa para esse jovem. Né? Não justifica desrespeito, não justifica nenhuma atitude disruptiva, mas sim, existe a necessidade de repensar as nossas práticas e metodologias educativas para que elas possam estar alinhadas com a evolução que a gente tem na sociedade de hoje, né? Exato. Eu assim pergunto porque há bastante tempo a gente escuta sobre a educação, principalmente, que ela não mudou, né? O mundo evoluiu e o modelo de sala de aula que a gente tem não evoluiu. Ele é o mesmo do século XIX. Por mais que exista uma lousa digital, o mesmo modelo. É o aluno ali passivo e o professor lá na frente falando. Num mundo que a gente é bombardeado por né, imagens, informações e as coisas muito rápido, não tem professor que segure um negócio desse, né? Não tem jeito, tem que... Olha, tem jeito. Jeito tem, né? Mas isso envolve a gente rever muitas das nossas práticas. Né? E aí também há um equilíbrio. Né? Não é abandonar tudo que a gente sabe, fez e que funciona. Não é isso. Mas sim se permitir de tempos em tempos revisitar as nossas práticas pedagógicas, atualizá-las, né? Sem abandonar tudo que a gente conhece. Óbvio. Mas é um equilíbrio, né, Ali? E eu acho que a gente está bem nesse meio, né? A gente está no momento de transição, né? A gente está ali. Ou população que está sofrendo, né? A gente vem muitos nasceram outro dia, mas a gente vem assim atravessou muita coisa, né? Assim em muito pouco tempo, né? Foi uma geração que vivenciou muita mudança, né? E eu acho que a gente está bem nesse meio, né? Nesse limbo dessa grande mudança que uma hora vai chegar, né? E tem que estar. E eu acho que as pessoas têm que estar preparadas mesmo. E acho que penso, né, que o mindfulness no papel dele nessa situação é uma das vou dizer práticas paliativas. Não vou dizer paliativa porque ele não está aqui só para curar um mal, né, mas para evitar que algo aconteça. Exato. Também, né? Exato. Vocês trabalham também com isso, né? Na questão, quando coloca dentro da escola,
A metodologia prevê isso, que ele não só vai fazer o bem, lógico, para quem já está lá surtando de ansiedade, mas vai para aquele que também é normal, entre aspas, me entendam, ele vai prevenir que chegue numa situação pior, né? Existem esses papéis mesmo, né? Quando nós entramos nas escolas, nós fazemos uma avaliação do bem-estar da equipe de educadores. Uhum. Então, nós temos uma metodologia que ela foi apenas, né, ela já é uma metodologia validada, internacional, que é uma escala de consciência e atenção. Então, ela mede itens de bem-estar. E o que nós vemos que com as práticas nas escolas, quando a gente mede antes de fazer a formação e depois, nós temos melhorias em pelo menos uns 10 itens de maneira significativa. Por exemplo, vou dar alguns dados. A Secretaria de Educação de uma cidade do interior de São Paulo adotou a nossa metodologia, diminuiu o desgaste dos professores em 36%. Aquela sensação de estar exaurido no fim do dia, 36% menos. Legal. Assim, eu até ia te perguntar sobre isso, né? Porque o ambiente escolar, ele está sobrecarregado. O professor está super sobrecarregado, né? E, assim, ele também é um ator nesse projeto, porque você capacita o professor para ele repassar isso para o aluno, mas ele também é beneficiado, né? É o primeiro beneficiado direto, né? Porque eu acho que ele também, estando em paz, né? Estando, né, zen, ele consegue, de repente, atuar melhor também. Não que ele tenha que carregar o peso, né, de tudo que acontece, mas são papéis que têm que ser divididos mesmo, né? A gente fala muito que na nossa metodologia o professor ele não é visto como um meio para chegar no aluno. Ele é um fim em si. Ele é o nosso principal e primeiro foco de atenção. O cuidado com esse educador, né? Que você estava falando. E nessa sociedade, né, do jeito que está, o que nos resta? Cultivar a presença, né? Retomar essa habilidade que nós temos de estarmos mais disponíveis para o outro. Porque o aluno, ele vai ter contato com o conteúdo de diversas maneiras. Sim. Mas a mágica na educação é o vínculo entre professor e aluno. Nós precisamos estar disponíveis para esse vínculo. Quantos de nós adultos não temos essa disponibilidade de energia mesmo? Sim. Né? Quantos de nós, por uma jornada exaustiva de trabalho, chegamos em casa, a única coisa que a gente quer é se jogar na cama e ficar rolando a tela de qualquer rede social. Sim. E o nosso filho talvez esteja na sala ao lado fazendo a mesma coisa. A mesma coisa, né? E aqui não é para encontrar culpado, porque assim, a gente, pai e mãe, né, e eu tenho 3 filhos, a gente já tem culpa o suficiente, então a gente não precisa de mais. Mas sim de entender que aquela energia extra, que às vezes mesmo exaustos, da gente buscar nosso filho, olhar no olho, chamar para uma conversa, essa qualidade de presença amorosa, ela é o catalisador das relações saudáveis e do aprendizado. Então, por mais que nós tenhamos tecnologias 1000 disponíveis, eu costumo dizer que o amor ensina. Sim. Porque quando o clima em sala de aula é afetuoso, o aluno se sente pertencendo àquele ambiente, ele está com o córtex pré-frontal mais disponível. O inverso é verdadeiro. Quando ele se coloca num mecanismo de defesa, ele libera neurotransmissores como cortisol e adrenalina. Quem está mandando na mente dele é o sistema límbico. E o córtex pré-frontal não está disponível. A aprendizagem não acontece. Então, o amor ensina mesmo. Mesmo, né? É real, né? Falar isso é real. É bonito e neurociência ao mesmo tempo. Né? Tem uma frase de um neurocientista, que eu sou uma fã dele, que é o Richard Davidson. Ele é um grande pesquisador e ele fala: a coisa mais importante que eu aprendi nas minhas pesquisas neurocientíficas é que ternura e gentileza podem ser ensinadas em qualquer idade. São habilidades, como toda habilidade, treináveis. Aí ele fala assim, e que o clima em sala de aula ele afeta não só o bem-estar dos alunos, a saúde emocional, como os resultados acadêmicos. Então, o amor, ele
tem, né, a relação afetiva, o vínculo, ele tem um resultado acadêmico também. Né? A gente fala até com as escolas, isso se reverte em matrículas também. Né? Claro, Então, a sua escola, que tem um clima positivo, não é só papo de... Né, eu brinco com a gente que abraça a árvore. Né? Quando eu comecei a ensinar mindfulness, às vezes eu senti uns olhares assim. Né? Lá vem o povo que abraça a árvore. Né? E nada contra abraçar a árvore. tudo mas bem, né? não é só uma coisa bonita de se dizer. Ele tem um embasamento, ele se reverte em negócios mais saudáveis para as escolas. Né? Até o clima em sala de aula melhora, esse aluno está bem, o professor tem mais ferramentas para lidar e a escola vai florescer também de uma forma melhor. Não é de um dia para o outro, isso é treino. Né? E acho que uma capacidade que a gente está precisando resgatar demais é essa presença. A presença, né? A Viver gente o presente, né? Está inteiro naquilo que a gente está fazendo. Como que a nossa mente está sempre fragmentada, a gente está sempre grudado numa tela. Isso tem efeitos catastróficos para crianças, né? E jovens. E para o adulto. Né? Também, também. É, né? O pouco que sobra ali de memória vai se perdendo também, né? Pois é. Dani, você acredita que o mindfulness, assim, a prática, né, da atenção plena pode virar uma ferramenta, inclusive de prevenção ao bullying? Você comentou assim, rapidamente sobre isso, né? Você tem exemplos e como que funciona isso na prática, né? Um exemplo prático para quem está nos assistindo entender melhor como que funcionaria na prática utilizar o mindfulness como uma ferramenta, né, de combate ao bullying. Quando a gente pensa em mindfulness, né, ela tem duas grandes características que nós levamos para a escola, que é a calma e a atenção. Então, você transforma o ambiente aos poucos, não é de um dia para o outro, mas você traz uma harmonia maior para a sala de aula. Quando o ambiente é mais caótico, essas atitudes de desrespeito, elas estão tão mescladas no que está acontecendo que às vezes se torna norma. Né? Eu te respondo de maneira agressiva, não estou bem comigo mesmo, e isso tem um efeito, né, de me levar a atitudes mais agressivas. Meu colega vai responder de forma agressiva ou vai se calar. Quando a gente vai trabalhando aos poucos, entrar em contato com o seu interior, né, se conhecer, ter ferramentas de gentileza, porque quando nós traduzimos mindfulness, muitas vezes a gente usa atenção plena. Nem é a minha tradução favorita, viu, Lília? Eu prefiro presença amorosa, porque não é só o prestar atenção, é o como nós prestamos atenção. Existe resistência? Você já encontrou resistência? Por exemplo, está fazendo a prática com um grupo e alguém ali se recusa a praticar mesmo, a entrar nessa Olha, eu acho que é sempre um convite, né? E a pessoa está aberta para aceitar esse convite ou não. E eu acho que é super possível também. Tá, mas quando você leva para uma escola o projeto, já é um projeto que foi aceito e ele está lá, vai ser absorvido da melhor forma, né? É difícil ter não tem rejeição, assim? Não, eu não diria que nem não dos tem. professores em classe de aula com os alunos? Não, eu não diria que não tem. Existem pessoas que já ouviram falar e falam, nossa, isso era tudo que eu estava precisando, que bom que a escola trouxe. Existem pessoas que nunca ouviram falar e vão se inteirando à medida que o projeto vai caminhando, porque existe a formação. E tem sempre os mais céticos, que eu acho bem interessante também, tá, Lília? Eu acho são os mais beneficiados, geralmente, né? Eu acho interessante a gente ter uma postura mais cética. Não acho ruim, não. Quando, às vezes, a pessoa está mais resistente, nem sei se é a melhor palavra, mas está mais reticente. Mas aí a sala do lado começa a fazer. E os alunos começam a pedir. E aquilo começa a produzir um efeito. E fala, pera, pode ser que tenha algo aí. Aí você experimenta para você, experimenta para a classe. Então, as coisas são um processo orgânico que a gente precisa respeitar as individualidades. Ele vai acontecendo, né? Vai acontecendo no tempo, né? Eu acho que as pessoas têm um tempo, né? E, assim, eu achei
super importante, super interessante, mais do que necessário, um projeto desse em escola. E o mundo corporativo? Eu acho que no mundo como um todo, né? Pois é. Eu acho no mundo como um todo, porque isso, gente, é fisiologia. Sim, É o sim. nosso funcionamento humano. Muitas décadas atrás, né, se alguém dissesse que na escola a gente precisaria correr, fala, pera, mas correr de quem? Tá Para acontecendo o onde? quê De quem aqui? para onde? Hoje em dia, a Sim, gente tem a prática de educação física na grade curricular, porque já existe muita evidência científica dos benefícios para o corpo e sim, para a mente para também. mim. A Hoje em mesma dia, a coisa em mesma coisa. relação à arte, né? Só que Isso. andaram cortando muita aula de arte no currículo escolar, né? Uma Arte, pena, né? música, a gente sabe dos Sabe que benefícios. então, ou seja, são práticas, né, que vai se Exato. somando, né? Hoje em dia, a gente sabe dos benefícios de mindfulness em diversos campos. Né? Existem cidades inteiras que adotaram a prática na grade curricular, como Nova York, por exemplo. Faz parte da grade de todas as escolas públicas, Bacana. já há 2 Você tem anos. algum projeto para a escola pública? Nós Tem, já você trabalhamos. falou, né, a secretaria, né, de uma cidade, a secretaria municipal, obviamente, Isso. né? Nós já E aí trabalhamos ela com leva algumas para... secretarias. Que bacana, super necessário, E na né? empresa, né, você me perguntou no ambiente corporativo, é a mesma coisa. Né? A gente Aham. sabe dos benefícios e a abordagem tem que ser a mesma coisa. Nunca é uma imposição, é Sim, um sim. convite. Mas você não trabalha com a parte corporativa, empresas, o seu foco é educação, escola. Olha, Lilia, É porque dali sai, né, o CEO de todas as empresas, né? meu foco é a escola. Se eu te disser que eu nunca levei esse tipo de treinamento para a empresa, eu vou estar mentindo, mas as ocasiões em que isso surgiu, era muito. O pai de um aluno meu, que tinha uma empresa, e falou: Dani, eu queria tanto fazer um trabalho. E a gente faz, Entendi, mas não é o entendi. nosso Não é o foco. foco, né? Às vezes tem uma indicação de alguém que pede, né? E como eu venho do ambiente corporativo, Aham. eu converso, né? E tenho essa linguagem também. Mas eu acho, por exemplo, empresas que trabalham com a necessidade da atenção plena do funcionário, né, que coloca em risco a saúde dele, né, sei lá, maquinários Com certeza. perigosos, coisas de segurança, aviação, por exemplo, né? Você está lá fazendo a manutenção de uma aeronave, você tem que ter toda a atenção, Muita. não pode faltar um parafuso, né? E, enfim, eu acho que da mesma forma que na educação, no mundo corporativo, não, tem resultados óbvios, né, com essa prática, né? Tanto, assim, eu falo assim, porque eu conheço pessoas, eu tenho uma amiga que é fisioterapeuta, ela já levou um projeto super bacana de fisioterapia holística em empresa, e era assim, um sucesso. Diminuiu o afastamento do trabalho por doença, né? Por aquelas. Tem que. Como que chama, meu Deus? Esforço repetitivo. Mas a pessoa sai, né, afastada, e daí você tem que fazer o tal do CAT, né, que chama de acidente de trabalho, comunicação de acidente de trabalho. E aí diminuiu assim exponencialmente com a prática, né, assim 3 vezes por semana. Eu trabalhei também numa universidade que todo dia à tarde entrava lá no meio, na parte administrativa, né? Então entrava o moço apitava, com apitava, era 10 minutos de interação. E era uma coisa até bacana, porque você acabava fazendo uma interação maior com os colegas, né? Então, acho que são práticas que são necessárias, e a gente vê muito isso do lado de lá, né? No Oriente, né? No Japão, eles fazem, né, essas práticas, eles são mais adeptos, né? Inclusive nas escolas, né? Eu acho que tem uma questão de cultura, Cultura, exatamente. né? A cultura de contemplar, da presença. Né? E aqui eu brinco que a gente anda treinando a cultura da ausência. Né? Porque em qualquer lugar tem uma tela que te prende. Sim. Ou a tela do celular, ou até nas padarias, tem sempre televisões espalhadas. A gente anda muito ausente, né? Você vê e entristece.
né? A gente Sim. perder essa conexão com o mundo físico, real. Né? A gente parece estar onde sempre... a gente está, né? onde a gente está. Parece que a gente está sempre mediado por uma tela, Exato. com a atenção sequestrada. Sim. E se a gente não tem essa atenção sequestrada, entramos em crise de abstinência. Né? De estar tão acostumado da mente ser estimulada por algo externo. Eu acho que, inclusive, vai aumentar a ocorrência de doenças psiquiátricas. Não, né? já está. Já- Eu não quero já preocupar está, né? ninguém, mas Fica assim, atento aí, gente, que tem filho. eu dei uma palestra o ano passado num simpósio de educação que era a ansiedade na escola, como lidar com o mal da década. E eu fui atualizar os dados que eu tinha, né? Dados internacionais e aqui do Brasil, eles são assustadores. Assim, assustadores. Muitas pessoas argumentam que os transtornos estão aumentando porque as pessoas estão falando mais a respeito. Mas não que tenha uma prevalência maior. Mas dados mostram que não. Dados mais objetivos, por exemplo, internações no SUS por autolesão, que é uma coisa bem objetiva, Sim. né? Não é uma coisa declarada, É. é um fato. Assim, a curva ascendente é assustadora. Né? Recentemente foi lançado um livro que chama Geração Ansiosa. Ele não traz dados do Brasil, ele traz dados internacionais, mas eu procurei aqui no Brasil, eles seguem as mesmas tendências. Eu brinco que é um livro de terror. Devia estar na prateleira de terror, junto com os livros de terror, porque a incidência de transtornos mentais da nossa geração aumentou de maneira significativa. E, de novo, pode ser porque o estigma diminuiu, felizmente, né, de falar dessa questão. Então, a gente se sente mais à vontade de compartilhar e procurar ajuda, que é uma coisa maravilhosa. Mas não é só isso. Existe um aumento Existe um real. fator, né? Existe Real. um fator que está desencadeando isso, né? Que é bem real, né? Ô, Dani, para fechar nossa conversa, que está muito boa, assim, um monte de pergunta, para variar, sempre fica muita pergunta. Me fala uma coisa. Você tem o perfil, você tem Instagram, você ensina alguma coisa, você dá dicas, você tem alguma coisa assim que as pessoas possam te seguir? Vai aparecer aqui, a gente vai colocar, o Eduardo coloca depois na edição o seu perfil, o seu arroba, tudo que você quiser a gente coloca. Eu acho excelente, né, que o pessoal de casa comece a se importar e procurar pesquisar sobre mindfulness, porque daqui para frente você vai precisar muito disso. E, para fechar, que escola você sonha ver no futuro? E como o mindfulness pode fazer parte dessa escola do futuro? A escola que eu sonho é uma escola vibrante, em que seja quase um solo sagrado que a gente pise num espaço de presença amorosa e de florescimento humano. Mas não só que os alunos floresçam, mas os professores, os educadores também resgatem o senso de por que eu decidi ser educador. A missão, né? Porque existe uma vocação envolvida que muitas vezes encontra uma realidade diferente daquela que eu sonhei. Né? Então, a escola que eu sonho é onde as relações humanas são cultivadas, né? E sejam relações saudáveis de florescimento mútuo, aluno, professor e, idealmente, famílias também. Né? Sim. Porque se a gente faz isso, o acadêmico ele vai acontecer por si só. A gente tem programas incríveis, sistemas de ensino, eles dão conta do acadêmico. E o humano é o fator base para que isso aconteça. Né? É o combustível, né? Sem foco, calma, atenção, amorosidade, a gente pode fazer o que quiser na escola, bilíngue, trilingue, que não vai virar, robótica, maker, educação financeira, pode fazer o que a gente quiser. Fora a biologia, a matemática, a base de tudo continua sendo
calma e atenção. Se a gente tem esses dois elementos presentes na sala de aula, tanto alunos quanto professores florescem e a aprendizagem acontece. Sim. Né? Não é mágica, não é de um dia para o outro, não é perfeito, mas é uma ajuda, né? Um combustível para que a gente tenha técnicas para cultivar calma e atenção. Além de falar, né? Porque eu brinco que a gente tem muito. Presta atenção. Que é uma palavra só, né? Já está virando uma palavra. Presta atenção. De mineiro, né? Veio de Minas. Eu tenho essa suposição que foi cunhado o termo em Minas. Foi. Né? Mas o presta atenção, ele aponta uma falha. Ele indica um déficit. Ele não aponta um caminho. Você precisa se acalmar. Sei. Ok, mas e aí, né? Assim, a gente precisa instrumentalizar o como. Para que essa escola que a gente sonhe fique um pouco mais próxima e não tão distante. Né? Parece estar cada vez mais distante. Parece estar fugindo. Tá. Dani, eu quero agradecer você pela Lília, presença. que conversa deliciosa. Nossa, dar essa palestra sobre mindfulness, né, para o pessoal que está lá nos assistindo. E olha só, gente, eu tenho que encerrar com isso daqui, ó. Você tem que aprender a respirar. Perfeito. Eu vou ter que adquirir um desse. Onde compra, onde acha? Se é Lego, não é? Tem no Shopee? Não tem também? Deve ter. Gente, procura para você treinar a sua respiração, porque é extremamente necessário daqui para frente cada vez mais, né? Com essa correria de todo mundo. Dani, de novo, obrigada. Obrigada, Lília. Os seus endereços a gente vai divulgar aqui. Conte com a gente para divulgar, né, os seus projetos, né, as suas vitórias, os seus feedbacks, que são super importantes também. A gente está aqui à disposição. E você que está em casa ou no carro, né, não sei onde você vai estar nos assistindo, não deixe de dar o seu like no nosso podcast e compartilhar para aquela amiga, para aquele amigo que você sabe que tem um filho que é hiperativo, que não está prestando atenção na escola. Fala sobre mindfulness, apresenta esse podcast da Dani, explicando, né, com toda a sabedoria como é que funciona. Reivindique que a sua escola, que a escola do seu filho tenha isso como uma prática diária, né, dentro da escola, para que, como ela nos ensinou, né, com amorosidade, estando no presente, estando calmo, a educação, o entendimento, ele entra melhor na cabeça da criança. Faça isso. Tá? Lília, tenho uma alegria de contar que a gente tem a primeira escola de Campinas iniciando o programa, que é a Ciranda Escola. Olha, em Barão Geraldo. Vai ser a pioneira aqui em Campinas, então é uma alegria contar. Nossa, aqui. É uma alegria. A gente pode falar, eu acho que não tem problema nenhum. Então, nossa, parabéns aos administradores da Ciranda que estão trazendo essa prática, né, tão necessária para dentro da escola e para as crianças já crescerem seres humanos, amorosos e presentes. Né? E assim faz toda a diferença na próxima geração, porque a nossa já era. E você não deixe de dar o seu like e compartilhar esse vídeo, tá bom? A gente se vê no próximo Giramundo. Até lá!